humilhado e condenado pelo preconceito, mas sua superação virou inspiração. Ele nunca esqueceu o dia em que o mundo tentou calá-lo. Não foi um grito, nem uma discussão acalorada. Foi o silêncio. Aquele silêncio denso, quase palpável, que se instala quando todos ao redor já decidiram qual será o seu destino. As paredes pareciam mais próximas, o ar mais pesado, e os olhares, mesmo sem palavras, carregavam a mesma mensagem. Não havia saída, não havia futuro. Em poucas frases frias e calculadas, decretaram que ele jamais daria um passo. E ali, naquela sala, o eco dessa sentença começou a moldar o que viriam a ser os dias mais desafiadores da sua vida. Mas, ao contrário do que esperavam, esse eco não o quebrou. Pelo contrário, plantou uma semente silenciosa, um incômodo que cresceu dia após dia, como se o próprio corpo e a mente se recusassem a aceitar aquele ponto final. Não havia promessas grandiosas, nem discursos motivacionais. Havia apenas a decisão íntima de não se deixar aprisionar pelo que diziam ser impossível. O que ninguém sabia era que, por trás de cada olhar resignado e de cada palavra de dúvida, estava nascendo algo muito maior do que qualquer diagnóstico. Uma força invisível, construída em quedas, pequenas vitórias e um pacto secreto com o próprio futuro. Uma força que no momento certo faria não apenas ele se levantar, mas o mundo inteiro se levantar para aplaudir. E é nessa jornada, feita de dor, resistência e superação, que você vai entrar agora. Uma história que começa no silêncio mais sufocante e termina com um eco que jamais se apagará. Porque quando alguém decide que não vai desistir, cada passo deixa de ser apenas movimento e passa a ser um desafio direto ao impossível. Quando o silêncio gritou mais alto, era como se o mundo tivesse decidido parar de falar naquele instante. Não havia vozes, não havia ruídos, nem mesmo o som constante da rua que costumava entrar pelas frestas da janela. Tudo tinha se calado, e aquele silêncio não era simples ausência de som, era uma presença sufocante, pesada, capaz de invadir cada pensamento. Não era o tipo de silêncio que traz paz, era o silêncio que machuca, que grita sem dizer uma palavra, que carrega o peso das verdades que ninguém quer ouvir. Ele estava ali, sentado, sentindo o corpo cada vez mais frio, mesmo estando no mesmo lugar de sempre. As paredes pareciam mais próximas, o ar parecia mais denso. Cada respiração era medida e pesada, como se o próprio ato de respirar fosse um esforço consciente, como se cada inspiração fosse lutar contra algo invisível que tentava tirá-lo do eixo. Olhou em volta e percebeu que os rostos à sua volta evitavam encarar o dele. Olhos desviados, mãos inquietas, gestos mecânicos. Ninguém tinha coragem de dizer nada. E justamente por isso, o silêncio falava mais alto do que qualquer grito. O coração batia com força, não pela emoção de algo bom, mas pela antecipação do impacto de algo que estava prestes a se confirmar. Era como estar na beira de um precipício, sentindo que o chão estava se desfazendo, mas sem conseguir se mover. As lembranças recentes vinham à mente como flashes. A conversa interrompida, o olhar sério, o peso nas palavras. Era como se tudo tivesse se alinhado para aquele instante e nada no mundo pudesse frear o que estava para acontecer. Não havia como medir o tempo. O relógio na parede parecia congelado, mas a mente corria a 1000 por hora, criando cenários, fazendo perguntas, buscando alternativas que talvez nunca existissem. E então, sem aviso, o golpe veio. Não como um estrondo, mas como uma lâmina fria que corta sem aviso. Era a constatação de que aquilo que ele mais temia não era apenas possível, era real. E, de repente, o silêncio não era mais apenas o cenário. Ele se tornou o personagem principal daquele momento.
Era o peso da realidade ocupando cada espaço, deixando pouco ou nenhum ar para respirar. Houve um segundo em que o instinto natural foi de querer levantar e sair correndo, como se a fuga pudesse desfazer as palavras não ditas, os gestos contidos, mas as pernas não obedeciam e o corpo ficou ali, imóvel, como se estivesse grudado ao chão. As mãos tremiam, não pela fraqueza física, mas pela mistura de medo, incredulidade e uma revolta silenciosa que começava a nascer. Porque, no fundo, algo dentro dele se recusava a aceitar aquilo como o fim. E essa recusa, por mais frágil e imperceptível que fosse naquele instante, já era o primeiro ato de resistência. As pessoas ao redor continuavam sem falar, mas seus olhares diziam tudo. Alguns carregavam pena, outros tentavam transmitir força, mas havia também aqueles que, sem querer, deixavam escapar a incredulidade. Era como se todos já tivessem escrito o destino dele e ninguém esperava que houvesse espaço para reescrevê-lo. Essa sensação era sufocante, mas ao mesmo tempo começava a acender uma chama discreta. Uma chama que dizia que, por mais impossível que parecesse, talvez houvesse um caminho. O silêncio permanecia, mas dentro dele começava a surgir outro tipo de ruído. Não era um som que pudesse ser ouvido com os ouvidos, mas um barulho interno, vindo do coração, vindo de um instinto primal que não aceita ser derrotado. Um questionamento constante surgia. E se eles estivessem errados? E se, por algum motivo que ninguém fosse capaz de prever, o impossível pudesse acontecer? Essa ideia, por mais distante que fosse, já começava a mudar tudo. Ele sabia que a jornada à frente não seria simples. Na verdade, naquele momento, ainda nem havia uma jornada, apenas um abismo de incerteza. Mas havia também um fio, quase invisível, que conectava aquele instante de dor com uma possibilidade distante. E por mais fraco que esse fio parecesse, ele era tudo o que restava. Era agarrar-se a ele ou se deixar afundar no peso daquele silêncio. E foi ali, sem perceber, que a escolha começou a ser feita. Uma escolha silenciosa, tão silenciosa quanto o momento que a inspirou, mas que no futuro faria o mundo inteiro se levantar para aplaudir. O peso invisível das primeiras palavras. As primeiras palavras que ouviu não vieram carregadas de gritos nem de drama. Foram ditas com a voz baixa, o tom controlado de quem tenta suavizar o impacto, mas que no fundo sabe que não existe jeito de tornar aquilo menos doloroso. A cada sílaba, o mundo que ele conhecia começava a se desfazer, como um castelo de cartas sendo derrubado lentamente. Não foi apenas o que disseram, foi a forma como disseram. O olhar de quem já tinha visto essa história antes e acreditava que o final seria sempre o mesmo. E ali estava ele, preso entre o que acreditava ser possível e a sentença que alguém, com toda a autoridade que a ciência e a experiência podiam oferecer, acabara de impor. Ele nunca vai andar. 4 palavras. Apenas isso. 4 palavras que atravessaram o ar e se cravaram fundo, sem pedir licença. Não havia como devolvê-las, não havia como fingir que não foram ouvidas. O peso delas não vinha apenas da impossibilidade física que anunciavam, mas do que simbolizavam. A ideia de que sua vida já estava definida, limitada e moldada por uma incapacidade que passaria a ser, dali em diante, a primeira coisa que qualquer pessoa veria nele. No instante em que a frase foi dita, um silêncio ainda maior tomou conta do ambiente. Não era mais o silêncio da espera, mas o silêncio da certeza, aquele que carrega o peso do que foi selado. Ele olhou ao redor e percebeu que todos já sabiam o que aquilo significava. Alguns abaixaram a cabeça, outros desviaram o olhar. Não era apenas compaixão, era uma espécie de resignação, como se o destino tivesse sido decretado e não houvesse por que lutar contra ele. O mais cruel é que aquelas palavras não eram apenas um diagnóstico.
eram uma sentença psicológica. Elas plantavam uma semente que, se germinasse, se transformaria em raiz, em tronco e em paredes invisíveis que o prenderiam para sempre. E a força dessas paredes não estava no corpo, mas na mente. Ele não sabia naquele momento, mas a maior batalha que teria pela frente não seria contra o próprio corpo, mas contra o eco dessas palavras, repetindo-se como um mantra sombrio em sua cabeça. Por dias, semanas e meses, elas voltariam de diferentes formas. Às vezes, no silêncio da madrugada, quando tentava imaginar como seria sua vida dali para frente. Outras, no meio de uma conversa qualquer, quando alguém dizia, tenha calma, com aquele tom que, no fundo, queria dizer, aceite sua condição. Até mesmo no sorriso de alguns conhecidos, aquele sorriso que parece apoio, mas carrega a sombra da dúvida. Ele ainda não tinha respostas. Ainda não havia encontrado a força que um dia iria transformar aquela sentença em combustível. Mas algo começava a incomodá-lo profundamente. Como alguém poderia afirmar com tanta certeza o que ele jamais faria? Como era possível que um futuro inteiro fosse resumido a uma única frase, dita em tão poucos segundos? Era como se uma voz interna, ainda tímida, começasse a questionar tudo. O corpo dele podia não responder, mas sua mente já começava a resistir. E aos poucos, o peso invisível daquelas palavras foi se transformando em uma espécie de provocação. Cada vez que as lembrava, não era apenas tristeza que sentia, mas uma inquietação crescente, uma vontade de provar que nem sempre a primeira palavra sobre nós precisa ser a última. Entre paredes e olhares que julgavam, a casa parecia menor a cada dia. As paredes, que antes eram apenas parte da estrutura, começaram a se transformar em limites físicos e emocionais. Não era apenas a falta de espaço, mas a sensação de que aqueles muros estavam ali para lembrá-lo constantemente do que diziam que ele não poderia ser. O som da rua, o movimento das pessoas passando, os risos e passos apressados, tudo parecia acontecer em um mundo distante, separado por barreiras que não eram apenas de tijolos. Dentro, o ar tinha outro peso. As conversas sempre tinham pausas incômodas quando o assunto se aproximava dele. Havia olhares que tentavam ser discretos, mas que carregavam mais julgamento do que apoio. Alguns eram de pena, outros de dúvida, e havia aqueles que pareciam perguntar em silêncio se ele realmente valeria o esforço. Esses olhares não vinham apenas de estranhos, mas às vezes de pessoas próximas, o que doía ainda mais. Não havia ofensa explícita, apenas aquele tipo de expressão que diz tudo sem precisar dizer nada. Ele sentia que cada visita, cada encontro, era um teste silencioso. Pessoas esperando ver se havia algum progresso, se a profecia já estava se cumprindo. E quando não viam mudança, aquele olhar de confirmação surgia, como se todos estivessem prontos para reforçar a sentença que havia sido dada no passado. E isso o isolava mais, porque estar cercado por gente que não acredita em você é pior do que estar sozinho. O pior é que, com o tempo, a mente começa a absorver essas reações. Era como se um espelho invisível fosse colocado diante dele todos os dias, refletindo não quem ele era, mas quem acreditavam que ele fosse. Um reflexo distorcido, limitado, frio. E, mesmo lutando contra isso, havia dias em que começava a acreditar que talvez fosse verdade, que talvez as paredes fossem de fato o limite final. Mas havia algo curioso. A cada vez que sentia esse peso, algo nele reagia, mesmo que de forma quase imperceptível. Não era ainda a força de um grito de guerra, mas um incômodo insistente, uma faísca que se recusava a apagar. Como se, no fundo, existisse um lado dele que ainda não havia desistido, mesmo quando tudo ao redor já havia desistido por ele. Era essa pequena chama que o fazia observar o mundo lá fora,
de forma diferente. Ao invés de apenas lamentar, começou a reparar nos detalhes. Como as pessoas se moviam, como subiam degraus, como mantinham o equilíbrio. Não como alguém que observa por curiosidade, mas como alguém que estuda um mapa para uma viagem impossível. As paredes continuavam lá, os olhares continuavam a julgá-lo, mas, dentro dele, começava a se formar um plano invisível, um desejo silencioso de um dia atravessar esses limites e fazer o mundo olhar de outra forma. Pequenas derrotas que moldaram a coragem. No início, cada tentativa parecia um lembrete cruel das limitações impostas. Havia dias em que ele se esforçava ao máximo e no final não via resultado algum. Às vezes, o corpo simplesmente não respondia e a frustração era tão intensa que parecia arrancar o ar dos pulmões. Havia momentos em que se sentia como um barco à deriva, preso no mesmo ponto, apesar de remar com todas as forças. Pequenas derrotas diárias, que para qualquer outro poderiam parecer insignificantes, para ele eram montanhas inteiras que pareciam intransponíveis. Cada vez que tentava se levantar e o corpo cedia, cada vez que caía no meio do caminho, não havia aplausos nem palavras de incentivo. O silêncio após o fracasso era ensurdecedor e às vezes vinha acompanhado de um olhar rápido, quase imperceptível, de alguém que confirmava mentalmente o que já acreditava, que ele jamais iria conseguir. Esse tipo de derrota não deixava apenas marcas físicas, deixava marcas profundas na alma. Mas foi no acúmulo dessas quedas que algo começou a mudar. Em vez de aceitar cada falha como prova de incapacidade, ele começou a olhar para elas como degraus. Se não havia conseguido ontem, talvez hoje conseguisse 1 milímetro a mais. Se ontem caiu depois de 2 passos, hoje podia cair depois de 3. Eram avanços tão pequenos que ninguém percebia, mas ele via. E isso passou a importar mais do que a aprovação de qualquer um. O curioso é que a dor da queda começou a perder força diante da vontade de tentar novamente. O corpo doía, mas a mente começava a se fortalecer. Era como se cada derrota estivesse secretamente moldando uma resistência que não podia ser construída de outra forma. Ele estava aprendendo a absorver o impacto, levantar e seguir, mesmo quando tudo dizia que deveria parar. A coragem que nascia ali não era feita de grandes vitórias. Era feita de cada instante em que ele decidiu se levantar depois de falhar, de cada vez que ignorou o riso abafado de quem duvidava, de cada noite em que foi dormir exausto, mas com a sensação de que havia dado um passo invisível para todos, menos para si mesmo. Essas pequenas derrotas, empilhadas uma sobre a outra, estavam se transformando na base sólida que sustentaria tudo o que viria pela frente. O dia em que um estranho mudou tudo. Era um dia comum, sem nada que indicasse que algo especial pudesse acontecer. Ele estava sentado no mesmo lugar de sempre, observando o movimento ao redor, quando um homem que nunca tinha visto antes parou e o encarou por alguns segundos. Não era um olhar de pena nem de julgamento, era diferente. Havia curiosidade, havia interesse genuíno, como se quisesse enxergar além do que todo mundo via. Esse simples detalhe já foi suficiente para quebrar a rotina. O estranho se aproximou, puxou conversa e, sem rodeios, perguntou sobre ele, não sobre sua condição. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém parecia interessado na pessoa e não no diagnóstico. Eles conversaram sobre coisas banais, mas cada palavra parecia abrir uma janela nova. E em determinado momento, o homem disse algo que ficaria gravado para sempre. Se você não acreditar no que dizem, eles não vão ter razão para continuar dizendo. Aquilo bateu fundo. Não foi dito como conselho motivacional pronto, mas como quem compartilha uma verdade que aprendeu na própria pele. Havia um tom de certeza,
como se ele soubesse exatamente o que significava lutar contra um destino que outros já tinham escrito por você. Ele contou uma parte da própria história, falou sobre as vezes em que disseram que ele não conseguiria e como cada negativa se transformou em combustível para provar o contrário. A conversa não durou muito, mas plantou algo que até então não existia, a possibilidade real de que talvez o impossível não fosse definitivo. Quando o homem foi embora, não deixou apenas palavras no ar, deixou um reflexo. Pela primeira vez, ele se viu pensando que talvez pudesse tentar mais uma vez, mas agora com um motivo diferente. Não para agradar ou provar algo para os outros, mas para descobrir o que realmente poderia fazer. A partir daquele dia, a imagem daquele estranho se tornaria um lembrete. Não importava que nunca mais o tivesse visto. O que ficou foi a semente da dúvida em relação ao nunca que todos diziam. E essa semente, silenciosa e persistente, estava prestes a germinar e mudar o rumo de tudo. O pacto secreto com o próprio futuro. Naquela noite, deitado no escuro, ele não conseguiu parar de pensar nas palavras do estranho. Elas voltavam como um eco, mas não como algo que incomodava. Era um chamado, uma provocação, que despertava algo que há muito tempo estava adormecido. Pela primeira vez, ele se permitiu imaginar um futuro diferente do que todos ao redor previam. Não era uma fantasia otimista, mas uma visão que começava a ganhar forma. Ele percebeu que não poderia esperar que os outros acreditassem primeiro. Precisava acreditar sozinho, mesmo que essa crença fosse tão frágil quanto uma chama acesa no vento. E ali, no silêncio do próprio quarto, fez um pacto consigo mesmo. Não contou para ninguém. Não haveria testemunhas, não haveria promessas ditas em voz alta, apenas uma decisão íntima, profunda e inquebrável. Tentaria todos os dias ir além do limite que diziam que era impossível. Esse pacto não tinha data para expirar. Não dependia de resultados imediatos, não se baseava em um prazo. Era simples e, ao mesmo tempo, gigante. Não parar, não ceder, não aceitar que a primeira sentença sobre sua vida fosse também a última. Ele sabia que haveria dias de dor intensa, quedas que fariam questionar se valia a pena, momentos em que a solidão pesaria mais que qualquer esforço físico. Mas também sabia que desistir significaria dar razão a todos que já tinham virado a página sobre ele. Nos dias seguintes, essa decisão secreta começou a mudar seu olhar sobre as coisas. Passou a reparar nos pequenos sinais de progresso, por mais mínimos que fossem. Uma tentativa frustrada já não era apenas fracasso, era um teste superado. Um movimento imperfeito era um lembrete de que ainda havia algo a melhorar, e não um motivo para parar. Ele estava, sem perceber, construindo não apenas força física, mas uma resistência mental que se tornaria sua maior arma. Não contou a ninguém sobre o pacto, porque sabia que no começo não haveria aplausos nem incentivo. Era uma guerra silenciosa travada dentro dele, e nesse momento o que menos precisava era de opiniões que pudessem enfraquecer essa decisão. Guardou para si, protegendo-a como quem protege algo valioso. E foi assim, em segredo, que ele começou a caminhar rumo a um futuro que ainda parecia distante, mas que já tinha deixado de ser impossível. A dança dolorosa entre queda e tentativa. Os primeiros treinos foram um choque para o corpo e para a mente. Cada movimento parecia exigir 10 vezes mais energia do que qualquer pessoa poderia imaginar. Havia dias em que se levantava decidido a superar um novo desafio, mas a gravidade parecia zombar de cada esforço. O chão se tornava um velho conhecido, um inimigo constante que o recebia com dureza a cada queda. Mas, por mais que doesse, algo nele já tinha decidido que levantar seria sempre a próxima ação, não importava quantas vezes fosse derrubado. As quedas não eram apenas físicas.
Havia o peso psicológico de sentir que o progresso era quase invisível, de perceber que as pessoas ao redor começavam a evitar perguntar como estava indo, como se já soubessem a resposta. Algumas vezes, depois de um treino frustrante, ele ficava sozinho, encarando o teto, tentando entender de onde tiraria força para continuar. Era nesses momentos que a solidão se mostrava mais cruel, porque não havia testemunhas para as pequenas vitórias, apenas para os grandes fracassos. A cada tentativa, o corpo protestava, músculos ardendo, respiração curta, suor frio escorrendo pelo rosto, e, no entanto, havia uma estranha satisfação em sentir essa dor, porque ela era a prova de que estava tentando, de que estava indo além do que disseram ser possível. Essa dor se tornou um idioma próprio, um diálogo silencioso entre ele e o seu futuro. Era como se, a cada repetição, estivesse ensinando ao próprio corpo uma nova história. Uma história que contrariava o que todos já tinham lido sobre ele. Com o tempo, aprendeu a aceitar que as quedas não eram inimigas, mas parte da coreografia da sua luta. Cada vez que caía, estava apenas ensaiando o momento em que permaneceria de pé. Cada vez que falhava, estava ganhando a habilidade de se recompor mais rápido. Era como uma dança dolorosa, marcada por movimentos bruscos e tentativas imperfeitas, mas que, silenciosamente, estava moldando um novo ritmo de vida. E foi nessa rotina de queda e tentativa que ele começou a perceber algo que mudaria tudo. Mesmo sem notar, estava ficando mais rápido para se levantar, mais firme para dar o próximo passo, mais resistente para suportar a dor. A cada treino, a cada esforço repetido, estava menos distante daquilo que um dia disseram ser impossível. O poder de um gesto simples. Não foi durante um grande treino, nem em um momento planejado, que ele percebeu o quanto havia mudado. Estava em um dia comum, tentando alcançar um objeto que antes parecia inalcançável. Era algo simples, mas que exigia um equilíbrio e um controle que ele nunca tinha conseguido antes. Naquele instante, sem pensar, estendeu o braço, ajustou o corpo e, de forma quase natural, conseguiu. O objeto estava em suas mãos. Ninguém aplaudiu, ninguém viu, mas, para ele, aquele gesto tinha um peso imenso. Era como se todo o esforço, todas as quedas, todas as dores acumuladas tivessem se materializado naquele pequeno momento. Não era apenas sobre alcançar algo físico, mas sobre o que aquilo representava. Ele estava atravessando limites que antes pareciam inquebráveis. E essa conquista, por mais silenciosa que fosse, tinha um valor emocional que nenhuma medalha poderia trazer. Sentou-se por alguns segundos, segurando o objeto, e percebeu que estava sorrindo sozinho. Não porque aquilo significava que já tinha chegado ao seu objetivo final, mas porque provava de forma incontestável que estava mais perto do que nunca. A cada avanço, por menor que fosse, o impossível perdia um pouco de força. A partir daquele dia, passou a prestar atenção em outros gestos. Abrir uma porta sem ajuda, alcançar algo em uma prateleira mais alta, ajustar a postura sem perder o equilíbrio. Pequenas ações que para qualquer outra pessoa seriam insignificantes, mas que para ele eram troféus invisíveis. Cada um desses gestos carregava uma mensagem clara. Ele estava vencendo, pouco a pouco, no silêncio, longe dos olhos descrentes. O mais poderoso disso tudo era que essas pequenas vitórias eram só dele. Não dependiam de aprovação, não precisavam ser anunciadas, não corriam o risco de serem diminuídas por ninguém. E à medida que esses momentos se acumulavam, ele percebia que estava construindo algo muito maior do que força física. Estava construindo a certeza de que, um dia, o mundo veria aquilo que ele já estava sentindo por dentro. Quando o corpo começou a responder, no início, cada tentativa parecia apenas esgotar o que restava de energia.
Era como empurrar uma parede que nunca se movia. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Não foi um momento único, foi um conjunto de sinais sutis que juntos formaram um quadro novo. O corpo, antes rígido e resistente a qualquer comando, começou a ceder, como se estivesse finalmente disposto a ouvir. Movimentos que antes exigiam um esforço descomunal passaram a fluir com menos resistência. A dor, que sempre vinha imediata e constante, começou a dar pequenas tréguas. Um dia, ao tentar se erguer, percebeu que conseguiu manter o equilíbrio por alguns segundos a mais. Não foi apenas físico. Foi como se tivesse sentido o próprio corpo dizer: "Eu consigo". Essa sensação o atravessou de uma forma diferente, não como uma vitória isolada, mas como a confirmação de que todos os treinos, quedas e tentativas estavam deixando marcas internas, reprogramando cada músculo, cada reflexo. Era como se estivesse construindo uma nova relação com o próprio corpo. Antes, ele era visto como uma prisão, algo que limitava e sufocava. Agora, começava a enxergá-lo como um aliado, ainda imperfeito, mas que estava aprendendo a lutar junto. Cada respiração ofegante após o treino, cada gota de suor escorrendo pelo rosto, se tornava um lembrete de que estavam avançando juntos. Os olhares descrentes das pessoas continuavam existindo, mas já não pesavam como antes. A cada pequeno progresso, ele sabia que estava minando, centímetro por centímetro, a certeza de todos aqueles que haviam decretado seu futuro. O corpo agora era uma prova viva de que previsões podem falhar, de que o impossível pode começar a ruir de dentro para fora. E quanto mais sentia essa resposta física, mais sua mente se fortalecia. A confiança deixava de ser um ato de fé cega e passava a ser sustentada por resultados reais. Cada dia de treino se transformava em uma conversa silenciosa com o futuro. E cada avanço era uma promessa renovada de que não iria parar. O primeiro passo que calou as vozes. Era um dia comum de treino, sem plateia, sem expectativa de nada grandioso. Ele estava concentrado, repetindo o mesmo movimento que vinha tentando há semanas. A sala estava silenciosa, apenas o som da própria respiração preenchia o espaço. Então, sem planejamento, algo aconteceu. O pé se moveu para frente, o corpo se ajustou e, de repente, ele estava de pé, sustentando o peso com firmeza. E antes que pudesse pensar, o outro pé seguiu. Um passo. Apenas um. Mas um passo que carregava o peso de toda a sua história. Naquele instante, não havia aplausos, não havia testemunhas para registrar. Mas dentro dele, o barulho foi ensurdecedor. Não era o som de músculos ou ossos, era o som simbólico de portas sendo arrombadas, de paredes invisíveis desmoronando. Aquelas 4 palavras que um dia haviam sido ditas com tanta certeza: ele nunca vai andar. Perderam o poder no exato momento em que o pé tocou o chão. Ele ficou parado por alguns segundos, como se quisesse gravar aquela sensação em cada célula do corpo. O coração batia forte, não pelo esforço, mas pela emoção pura de estar vivendo algo que muitos acreditavam impossível. Um rastro de suor escorria pela testa, misturado à respiração acelerada, enquanto uma mistura de alívio e euforia tomava conta de cada pensamento. Naquele momento, entendeu que não precisava que ninguém visse para que fosse real. O passo tinha acontecido, e isso bastava. Ele sabia que se tinha conseguido uma vez, poderia conseguir de novo, e mais e melhor. A diferença agora era que não estava mais tentando provar para os outros. O passo tinha sido dado para si mesmo, e isso fazia toda a diferença. Ao se sentar, ainda ofegante, olhou para o chão e sorriu. Não era mais apenas um espaço físico entre onde estava e onde queria chegar. Era agora um território conquistado, um marco que ninguém poderia apagar. E a partir dali,
cada passo seria uma resposta silenciosa, mas definitiva, para todas as vozes que um dia tentaram definir seus limites. O dia em que o mundo ficou de pé. Chegou sem aviso, como se a vida tivesse decidido transformar um dia comum em um marco inesquecível. Era um evento simples, com pessoas reunidas para assistir a algo que, para elas, não passava de mais uma apresentação. Mas para ele, era a chance de mostrar ao mundo o que havia conquistado no silêncio, longe das câmeras, longe dos aplausos. Quando seu nome foi chamado, sentiu o peso de todos os olhares se voltando para ele. Não havia mais onde se esconder. Respirou fundo, sentindo cada músculo responder, como se o corpo inteiro estivesse pronto para aquele momento. Começou a se mover. No início, alguns observavam com expectativa cautelosa, outros com o mesmo olhar de dúvida de sempre. Mas passo a passo, aquela expressão nos rostos começou a mudar. O silêncio que no passado carregava o peso da descrença, agora se tornava um silêncio de espanto. E então, aconteceu. Ele avançou, superando não apenas o espaço à frente, mas todas as barreiras invisíveis que haviam sido erguidas contra ele. Quando chegou ao destino, não ouviu mais o som de vozes sussurrando, mas um aplauso que cresceu como uma onda, forte e unânime. Pessoas se levantaram, não apenas para celebrar o que viam, mas porque sentiam de alguma forma que também estavam presenciando a queda de um muro que parecia intransponível. Cada palma batendo era como um eco de todas as vezes que disseram que ele não conseguiria. Era a validação pública de algo que até então só ele conhecia por completo. Seus olhos percorreram o público e viu não apenas admiração, mas emoção real. Pessoas choravam, algumas com as mãos na boca, outras simplesmente de pé, sem conseguir parar de aplaudir. Naquele instante, entendeu que não era apenas sobre ele, era sobre cada pessoa que já tinha ouvido um nunca e carregava isso como uma sentença. Era sobre mostrar que sim, o impossível pode ser vencido. E enquanto permanecia de pé, com o coração pulsando forte, soube que aquele seria o momento que ficaria gravado não só na memória dele, mas na de todos que estavam ali. O eco que nunca vai se apagar. Mesmo depois que os aplausos cessaram e o público começou a se dispersar, algo permaneceu no ar, como uma vibração silenciosa que não podia ser vista, mas podia ser sentida. Ele ainda estava ali, respirando fundo, tentando processar o que havia acontecido. Não era apenas o som das mãos se encontrando que ecoava na memória. Era tudo o que aquele momento representava. Cada queda, cada olhar de dúvida, cada palavra dura dita no passado, agora estava transformada em combustível que o tinha levado até ali. Enquanto caminhava para longe do local, percebeu que o verdadeiro impacto não estava apenas nos aplausos que recebeu, mas nas histórias que tinha acabado de tocar. Pessoas se aproximaram, algumas com lágrimas nos olhos, outras em silêncio, apenas segurando sua mão. Elas não estavam ali para parabenizar um feito físico, estavam ali porque, de alguma forma, tinham se visto nele. E esse reconhecimento era mais poderoso do que qualquer troféu. Naquela noite, sozinho, ele voltou a pensar em tudo o que tinha vivido. Reviu mentalmente o silêncio sufocante do início, o peso das palavras que o tentaram aprisionar, as paredes que pareciam intransponíveis, as derrotas que forjaram sua resistência, o encontro com o estranho que acendeu uma centelha, o pacto secreto, as quedas repetidas, o primeiro gesto simples, o dia em que o corpo começou a responder, o passo solitário e, por fim, a explosão de aplausos que havia testemunhado. Tudo fazia sentido agora, como se cada peça tivesse sido colocada exatamente onde precisava estar para formar aquele quadro. O eco que carregava não era apenas o som do reconhecimento, mas a certeza de que tinha reescrito sua própria história.
E mais do que isso, tinha mostrado que qualquer um pode desafiar o que dizem ser definitivo. A voz que um dia tentou impor um limite agora estava abafada para sempre pelo som de uma jornada vivida com coragem. Esse eco, diferente dos aplausos, não diminuiria com o tempo. Ele seguiria, inspirando cada passo futuro e lembrando-o de que, quando se escolhe não desistir, a vitória já começou muito antes de ser vista pelos outros. Se esta história tocou você de alguma forma, não deixe que ela pare aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma nova jornada e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que o impossível pode ser vencido. Deixe seu comentário contando qual foi o seu maior desafio e como você está enfrentando ele. Sua voz pode ser o combustível para a vitória de outra pessoa.